Salve a todos, salve a todas. 1º de janeiro de 2024, dando prosseguimento ao capítulo 2, Relatos do querido Demétrios Amorim. Gente, nome fictício também. Vale dos Drogados. E eu espero imensamente que vocês estejam seguindo uma ordem, para ter um pouco mais de sentido, só um pouco. Vale dos Drogados. Usei o termo vale, mas o que melhor descreve esse local é pântano. Lá tudo é pesado, dos corpos a vegetação que lá se encontra. A maioria dos seres se arrastam, isso quando se conseguem sair do lugar. Alguns caminham de pé, tendo seus corpos revestidos por lama e insetos. Estive nesse ambiente por 3 anos terrestres, recuperando aos poucos minha consciência. Às vezes não aguentando minha fissura, ia até a crosta terrestre para tomar um trago ou dar uma picada. Depois me arrependia, lastimava-me e após muito esforço voltava. Tive uma única recaída, sendo que depois permaneci no vale ajudando aos outros e a mim mesmo. Foi quando uma legião de espíritos benevolentes me retirou daquele local, levando para um centro de reabilitação. Aqui no centro aprendi sobre Jesus, sobre o amor, sobre o perdão e, primordialmente, tomei consciência do que eu buscava. Jesus, amor, perdão e consciência são isso que todo drogado tem que buscar preencher esse vazio e esse sentimento de autodestruição que nos avassala o íntimo. Já expliquei essa questão da linguagem, especialmente aqui a do Demétrios. E é engraçado que essa primeira imagem do primeiro parágrafo me veio muito um livro, eu acho que contribui, é uma imagem polêmica, porque é de uma psicografia de um médium baiano, se não me engano, que fala do Raul Seixas. Ele conta um pouco do Raul Seixas passando por esse vale dos, não dos drogados, mas um vale qualquer lá. Se não me engano, é um vale dos drogados. 1 bilhão de coisas. E isso é sempre muito tenso. Tem isso. Tem esses lugares de muito pântano, de muita dor, de muita lama, com esses seres muito escabrosos, com coisas dantescas. Existe. Ao mesmo tempo, tem uma repaginação do umbral, uma reurbanização do umbral, que nesse momento aqui da psicografia 2000 e pouco já estava acontecendo, que isso que o Demétrios traz é muito mais de uma paisagem interna mesmo, é um sentimento que se plasma, vivenciado, do que se acredita ser mesmo esse pecado, essa culpa e todas essas coisas que a gente vai vomitando e que vai plasmando e se tornando muito concreto e muito real. O que eu quero dizer, então? Né? Eu quero dizer, para não se prenderem a esta imagem, embora eu tenha reforçado aqui, podia ter só passado, né? Acabei a reforçando de novo, porque ela me impregnou muito lá atrás, quando eu li essa obra. E, de uma certa maneira, eu a trouxe para cá a partir desse olhar que o Demétrios me trazia. Olha, é disso que ele está falando. Hoje eu diria que não era. É isso a culpa, o cansaço, o nojo de si mesmo, essa coisa de se achar impuro, de essa culpa, gente, essa culpa que é a primeira leitura que fizemos com a Alicia e onde que ela está levando. Temos que quebrar muito dessas nossas dicções, dessas nossas escravizações, assim, dessas nossas viciações. Nós temos que quebrar isso. Nós temos que quebrar esses nossos condicionamentos morais, moralizantes que estamos portando.
Vocês podem achar que isso é bonitinho, que isso é lindo, que isso é maravilhoso, que isso aqui é grau de evolução, mas você se autoflagelar, se autocondenar, ajoelhar no milho, colocar a cruz, trazer a coroa de espinhos, se crucificar. Você pode achar que isso está sendo lindo, que você é um ser super elevado, mas isso é meleca, porque isso vai criando não só esses lugares fora enquanto umbral, mas esses lugares em nós. É muito o que isso vai fazendo conosco. E os religiosos, de modo geral, portam e carregam esses lugares, e ao tocar o outro, meio que de forma musgo, vai tomando as pessoas com isso, assim, né? Não toque em mim porque vocês são impuros, vocês são nojentos. Então vai criando essa coisa de nós e o mundo tem uma impureza, o mundo tem um nojo, o mundo... Esse é um componente altamente viciante e dopa, vicia uma outra parte da população. É um binômio que vai se construindo muito nojento, esse se nojento. E a tentativa lá da psicografia de Alice quebra isso. E a tentativa aqui que nós estamos fazendo ao trazer esses esclarecimentos vamos mudar o jogo, vira esse dial aí, vamos perceber essas coisas por um outro prisma, por um outro viés. Mas na época eu também não trouxe com todo esse viés e com todo esse prisma. Aí ele, então, a visão que o Demétrios tem do próprio drogado é o termo que ele usa mesmo, e a visão que ele tem da própria sexualidade dele carrega muito dessa culpa, muito desse medo, muito desse lugar, dessa coisa do nojo por si, e óbvio, desse nojo que a gente implementa quando pensa esses assuntos, ao trazer as nossas matrizes religiosas, cristãs, de sublimação, de pureza, de castidade, de santidade. Eu espero que tenha dado para compreender. Jesus, amor, perdão, consciência. É o que todo drogado tem que buscar preencher esse vazio, esse sentimento de autodestruição que nos avassala no íntimo. Todo drogado odeia a si mesmo, ao mundo, ao outro. Forte, né? Todos nós trazemos uma insatisfação conosco que é difícil de entender e superar. Na Terra parece que ninguém levou isso em consideração. A psicologia, o senso comum, acha que o usuário é um fraco, que não quer encarar a realidade, por isso foge dela fazendo uso das drogas. Sem dúvida, tudo pode ser reduzido a isso, mas para tanto tem que se fechar os olhos para tantos outros contornos. De onde vem essa frustração? De onde vem esse vazio? Essa incapacidade de lidar com a realidade? Por que algumas pessoas nascem com essas tendências e outros não? Porque mesmo sabendo que ela destrói, não paramos. Estas respostas são um desafio para uma sociedade materialista. Os problemas das drogas não são as drogas, e sim os seres, os usuários, os drogados. Não irá resolver o problema das drogas tratando as mesmas, combatendo as mesmas. O problema das drogas se vence ouvindo e compreendendo o usuário, o traficante. Só há soluções se a virmos pelo lado do ser humano e não da coisa. Usei drogas por tanto tempo para mostrar aos meus pais que era alguém, uma pessoa que sentia, amava, desejava e ninguém percebia. As drogas me transformaram em coisa, em objeto, em nada, mas pelo menos assim eu era tratado por alguém. Não é chantagem emocional, não mais. A responsabilidade do uso, do consumo e das consequências são minhas. Eu me responsabilizo por isso e não transfiro esta responsabilidade para nada e ninguém. Foi isso que aprendi no centro de reabilitação e não me ensinaram em casa, na rua, na escola, na igreja, em nenhum lugar.
Este é o motivo do fracasso do combate às drogas. Que faz mal à saúde, todo usuário sabe, e é justamente por isso que utilizamos. Nos prejudicar? Não. Transferir a responsabilidade de nossas vidas para quem as quer controlar. Pais, Estado, religião. Isso não é consciente em todo usuário, mas consciência é o que menos temos. Consciência é tudo que querem nos impedir de ter. Ninguém quer conscientizar e conscientizar-se, pois isso traz responsabilidade. E em um mundo de poder e autoritarismos, sujeitos responsáveis é o que menos se quer. O início da reabilitação e do tratamento passa pelo porquê fiz isso, porquê fiz uso das drogas. E as respostas são medo, insegurança, raiva, rancor, punição e vingança. Por que sentimos isso? Por falta de amor, de compreensão, tolerância, não só do outro, mas principalmente nossa para conosco mesmo. Usar drogas era e é uma autopunição por algo tão escondido, recôndito, que inúmeras sessões de psicanálise ajudam a atenuar, mas não resolver. A ferida é mais funda, vem de outra vida, de outro corpo, muitas vezes de outras, e isso não se ensina, não se fala, não se comenta. Meu problema não era a culpa dos meus pais, como pensei. Então não era só complexo de Édipo, carava mais fundo. Não era culpa de Deus, como gritei. Então não era ateísmo, nem estava endemoniado, como falaram inúmeros religiosos. O problema era eu, e ele se arrastava 3 vidas sucessivas. Uma na Grécia, no século V a.C., quando arrastava para minha cama meninos jovens para iniciá-los na arte do amor. Na outra, na França do século XIV, em plena corte de Luís XVI, quando repetia a pederastia com o fulgor de outrora. Novamente, na Alemanha de Bismarck, quando levava jovens militares para debaixo de meus lençóis. Nessas 3 vidas, jamais me acharam homossexual. Por nenhum momento alguém me acusara de efeminado, de ser menos homem devido a essas práticas ou qualquer outra coisa que o valha. Em todas as 3, fora militar, guerreiro de brio extremamente destemido, utilizando como natural a pederastia. Os entorpecentes não permearam essas relações, pois não era de bom tom. No entanto, o vinho embriagante jamais soltara nas festas sociais e nos salões imperiais. Em mim sempre se mantivera a ideia de que não há maior prova de masculinidade do que submeter outro homem aos seus gostos e caprichos. Nada mais viril do que a homossexualidade, isto é, o ato de dominar o outro homem sexualmente e não necessitar da mulher para nada. Assim, vivi até nascer nas terras nordestinas, sem ter explicação do porquê ser assim, sentindo vergonha do meu pai, que tanto amara, amo. Encontrei nas drogas, principalmente na heroína, toda a extravasão para aquilo que não entendia e ninguém me explicava. A homossexualidade não é doença, como querem muitos, não é desvio, como pintam alguns. Ela é prisão e libertação para espíritos que, em grande parte, são endividados moralmente e sexualmente. Toda regra há exceção, e sobre ela falaremos depois. Eu vou abrir para falar agora e volto ao depoimento dele. Eu não lembro, mas se não me engano, Luiz Soares. Homossexualidade. É um tema super controverso no que se refere à religião, né? Como lidar, como tratar, se aceita, se é bem-vindo, se pode entrar, se come hóstia, se participa do culto, se pode sentar à mesa. Como é que a gente lida com essa questão da homossexualidade na espiritualidade, ou por esse olhar da espiritualidade não, né? Na religião mesmo. Na espiritualidade isso não é uma questão, não é um problema. Eu me recordo de uma, eu conto esse caso muitas vezes, que ela me pediu uma reunião, tem 1000 anos isso. Ela me pediu uma reunião, fizemos uma reunião, chegou mais cedo e era toda culpada.
foi lá me pedir desculpa por ela ter contaminado algo próximo disso, a minha, a minha casa, por ela ter sentado à mesa conosco, e ela estava falando de uma forma muito sincera, sem trazer muitos desses elementos de autoflagelação, assim, direta. Pelo menos naquele momento eu não tinha entendido assim. Ela só trouxe mesmo como uma preocupação muito genuína de ter participado, de ter aceitado sentar-se à mesa quando ela sabia que era uma homossexual, é lésbica, e que ela deveria ter negado o convite. Então ela veio me pedir desculpa na semana seguinte, umas 2 semanas depois, falando sobre isso. Duas não, na próxima semana. Ela foi, sentou na mesa numa reunião, convidada. Na semana seguinte, ela trouxe isso. E aquilo me espantou muito, 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 porque eu não sabia que de fato isso era um problema. Eu não sabia que isso era uma questão dentro, aqui eu estou falando do kardecismo mesmo, centros espíritas, que há esse lugar de exclusão, ou tinha, não sei como é que está isso hoje, eu não sabia na época, fiquei sabendo, sei menos ainda hoje. Como é que é isso na atualidade? Uma pessoa, por ser homossexual, não pode, então, sentar à mesa da reunião? Isso ela foi me contando e eu estava querendo entender qual que era o ponto, qual que era a questão. Eu realmente não entendi. Aí que ela me explicou que ela era gay, que ela era homossexual, que ela estava até apaixonada por uma menina lá do grupo também, essas coisas todas. Não sei se a menina se correspondia ou não correspondia, não sei. Sei que a menina também era muito linda, sumiu. Todas as duas sumiram, muito bonita a menina. Tinha um magnetismo muito interessante. Né? Hoje, vendo daqui, dá para perceber isso, de como que ela despertava paixões assim mesmo, não só pelo magnetismo na perspectiva mais sexual, como também por uma beleza, um encanto, um entendimento, uma beleza que estava ao entorno dela. Tá, fiquei sabendo que essas questões eram problema lá, porque ela trouxe. E a resposta que me deram é muita dessa que eu vou ler aqui agora, que era isso. Gente, a mediunidade tem pouco ou quase nada a ver, eu estou aqui fazendo um salto só para fazer essa descaracterização mesmo, com os componentes físicos. Eu vou refazer isso para as pessoas brigarem menos comigo. Quem decide se a pessoa está apta ou não a receber, a desenvolver, a caminhar, não é o dirigente, é os espíritos. Isso eu tento encontrar um ponto de inflexão no qual a gente possa trazer a ingerência do dirigente da casa, mas eu não consigo encontrar. A não ser que os espíritos aqui virem e dizem assim, não, nós, em corpos gays, nós não tocamos, não me aproximo de nenhum médium, nenhuma médium que seja gay, lésbica, trans, essas coisas, eu me sinto impuro. Aí a gente poderia até parar para dar ouvido. Ia ser absurdo, mas é um absurdo, vamos chamar de transcendente. A gente levou, assim, essas nossas transcendências a esse ponto. Esses espíritos, eu não sei o que a gente faria com eles, mas legal. Fora isso, eu não consegui ver sentido. Não consigo ver sentido ainda hoje. Porque os espíritos, ou seres de outras dimensões, não nos veem assim. Eles nos veem como feixes luminosos.
com muitos símbolos, às vezes, até, e fala assim, ah, esse daqui dá aproximação, esse daqui dá match. Ó, rola esse circuito, essa carga vibratória aqui, tem compatibilidade com a minha. Agora, se o cara é preto, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é índio, se ele é chinês, se ele gosta de um homem, se ele gosta de mulher. Anota, e aí eu volto para o texto. Sabemos nós da reprovação bíblica à sodomia. No início da cristianização moral do reino, tais proibições eram necessárias. A homossexualidade, problema tabu, até mesmo na espiritualidade, agora nos dá outro ensejo. Estamos vendo, mediante os relatos, que 90% dos casos de homossexualidade são casos purgativos, isto é, o homossexual é um ser que, por diversas vidas, teve um desvio sexual no que se refere à forma de perceber a sexualidade, como culpa, como sensação meramente corpórea, como sadismo e outro. Encontra-se, assim, na atual vida, uma prisão na carne para que controle e freie seus impulsos libidinosos. Também outra coisa que anota às vezes que é pior do que encomenda, né? Mas a ideia que eles estavam passando, e aí eu vou ter que retornar a Alice, eu vou até retornar a Alice e vou ler menos aqui, porque aqui eu já sigo com atualização mais direta. Reencarnar é tido como, em muitas religiões, como um processo de castigo. Habitar um corpo físico é um castigo. Habitar o corpo físico de um pária, de um preto, de um gay, é um castigo ainda maior. Então, é essa ideia aqui que está sendo dialogada. E não é que se tenha um ser superior, ou um ser criador, ser superior talvez possa ter, mas um criador que vira e fala assim, olha, corpos biológicos é para castigar vocês, e alguns corpos biológicos serão mais castigados ainda do que outros. A gente tenta quebrar esse entendimento, essa estruturação. É a mensagem de Jesus. Para em mensagem de Jesus, vejam Chosen, Os Escolhidos, uma bela produção que traz componentes ali de uma leitura que está muito bonita, muito leve, quase de quem, poxa, eu estive lá, muito próximo disso, sabe? Traz emoções fantásticas mesmo. Vejam Chosen. E aí, estou falando de Chosen porque estou trazendo Jesus de uma perspectiva de alguém que vai trazer uma leitura da materialidade, do encarnar, do reencarnar, sem esses pesos, sem essas taras, sem esses conceitos, sem essas coisas malucas que estão impregnadas em nós e que nós vamos repetindo sucessivamente. Então a gente quer se livrar de algo que concebemos como mancha, como pecado, como um afastamento da vontade de pai, da mãe, da criador, da criadora. E, ao mesmo tempo, alguns seres ficam aqui fazendo questão, assim, gente, mas não precisa disso não. Por favor, não precisa disso não, isso não é assim. Para, então, tocar a homossexualidade. O celibato, a homossexualidade, são processos escolhidos por algumas consciências para refrear alguns desejos, alguns instintos muito, eu vou usar o termo animalizados, bestiais por vezes. Esses a gente precisa pôr freio. Esses a gente precisa de fato aprimorar. Esse gosto do sangue na boca, esse gosto de matar tudo e qualquer coisa, esse gosto de violentar tudo e todos, esses freios
são legais e importantes a gente ir construindo e elaborando. Uma das formas de ter esses anteparos, de ter esses freios, é mesmo o corpo físico. E algumas modalidades, algumas experiências nesses corpos pode nos proporcionar e provocar isso. Reencarna como mulher. É uma outra perspectiva. É um outro giro. Não que eu não perca a minha perversidade, eu perca a minha maldade, eu perca esse meu sangue, mas para eu cometer o ato já direto pela força física, demanda. Não tem a mesma desenvoltura, ao mesmo tempo de resposta do que num corpo troglodita, ogro masculino. Altera. Então, por vezes, reencarnar como mulher te coloca em algumas situações que está freando parte dos seus instintos. Você vai para uma contemplação, um ruminar, uma articulação muito mais reflexiva. Daí, construir condições materiais, sociais, no quais as mulheres são tidas como inferiores, é, é uma perversão. A perversão é essa. Não é o fato de ser mulher, não é o fato de ser negro, não é o fato de ser gay. Mas teve um momento muito específico no qual muitos escolheram fazer esses tipos de resgates trazendo essas melecas. E isso serviu de preposto, suposto, supositório para começar essas loucuras de segregações, não vou nem chamar de discriminações, segregações mesmo. Óbvio, temos diferença entre homem e mulher, entre preto e branco, entre azul e amarelo, vermelho e amarelo, para ser mais preciso. Temos diferenças. Que essas diferenças resultam, representam superioridade e inferioridade de alguém, jamais. Muitos, por essa questão de culpa, vergonha e castigo, fizeram esses tipos de escolhas. Quero nascer deficiente visual, quero nascer deficiente auditivo, quero nascer mudo, quero nascer todo retorcido. Eu estou colocando quero, porque em muitos foi de fato um processo de escolha. Um entendimento binário de que para sanar todas essas minhas dívidas, qual que é a sua dívida, filho? Eu furei o olho do gatinho no Egito, e agora eu quero os meus 2 olhos cegos por toda a eternidade. Esses dramas que a gente faz, que a gente acha que é lindo, que a gente acha que é maravilhoso, que a gente acha que é formidável, que a gente acha que vai ganhar estrelinha. E é meleca. E estamos viciados nessas doideiras desses carros. Aí chega um povo que vira e fala assim, eu gosto de gente. Homem, mulher, trans, eu gosto de gente. E se eu gosto de gente, eu não estou falando de um gostar só da parte emocional e tampouco só da parte mental. Gosto também sexualmente. E sexualmente aqui, caminhando para o genital. Sem culpa. Sem culpa nenhuma. Não estou fazendo isso porque eu, no exército alemão, eu arrastava os meninozinhos para minha cama. Meninozinhos aqui, tá, gente? Não estou falando de pedofilia, não. Pedofilia é outra coisa.
Embora ele vai usar aqui a pederastria diversas vezes, né? Pederastas, pederastas, pederastas. Outra coisa. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? É que temos seres muito diferentes, mas muitíssimos diferentes. A manifestação da sexualidade desses seres vai ser diferente. Então, estamos vendo coisas e veremos outras tantas que a gente talvez nem sonhe nem imagine. E é importante lidarmos com essa liberdade. Não é o vale tudo. Mas, não fica aí reduzindo o mundo à sua perspectiva, às suas concepções, porque essa é a matriz na qual joga e lança grande parte das melecas nas quais estamos aí, todos inseridos. Eu me prolonguei na tentativa de explicação, espero que tenha dado para entender. É que o nosso personagem, o nosso querido e lindo Demétrios, busca uma explicação para o fato da sua homossexualidade enquanto culpa e castigo. Legal, para ele pode ser assim, mas nós temos diversos outros seres para os quais não perpassa por aí. Como a gente vai encontrar alguns seres que vão virar e dizer assim, nasci como mulher porque abusei, eu estuprei milhares, nessa vida eu nasci como mulher. Então, para esse cara, ser mulher traz para ele essa conotação de culpa. Mas se eu pergunto para outras amigas lindas, eu já perguntei algumas vezes, elas fazem escolha por ser mulher sempre. Gosto de ser mulher. Não é por culpa, não é por castigo, não é por inferioridade, não é por submissão, absolutamente nenhuma dessas merdas que vocês ficam pré-julgando. Da mesma maneira que nós temos muitos racistas, muitos racistas nascendo como pretos. E esses caras têm uma vergonha da porra de ser homem preto, de ser mulheres negras. E eles, na verdade, nem são. Teve um que foi aí da Fundação Palmares, presidente da Nação Palmares, ele é um alemão. Nunca foi preto, jamais será. E se a gente puder raspar... Deixa, eu não posso ficar falando dessas coisas, não. Sou um homem bom. Olha a minha cara. Convenci? Deixa eu voltar. Voltando para o texto do querido Demétrios, que daqui a pouco vai brigar comigo, porque, né? Mas vamos ver o que ele... Diante de cada um desses fatos, fui obrigado a reconhecer não estar sendo vítima de nada, nem de ninguém, sendo eu mesmo o meu próprio verdugo. Aquilo que impusera dezenas de jovens pela força e coerção moral, sofri, não por vingança de quem quer que seja, mas por escolha minha e responsabilidade minha. Assumi para mim mesmo minha condição, não de homossexual, mas de espírito confuso, autoritário, orgulhoso, vaidoso, era muito difícil, estando coberto por fardas, honras militares, desfiles apoteóticos. Mas como era fácil perceber tudo isso, após passar 19 anos na incompreensão, 20 anos numa tentativa de camuflação, e 2 no leito de hospital assistindo o corpo sentindo de feridas pustulentas, sem força para levantar e fazer as necessidades básicas, sem mãos amigas para receber o afago e o beijo querido, sem nada a não ser você mesmo. Nessa situação, tudo ganha clareza. No início, senti revolta por tudo. Pensava ter sido mais uma vez abandonado por todo mundo. A cada final de existência, sentia isso. Não conseguia entender como, tendo feito tudo o que fiz pelo povo, era conduzido ao umbral, logo eu, um espírito tão bom. Era assim que eu pensava, e dessa vez não estava sendo diferente. Foi aos poucos, contando com a ajuda de amigos abnegados, que a cada reunião éramos convidados a olharmos para o íntimo antes de acusarmos o outro, que fui encontrando comigo mesmo,
amando ao invés de odiar o que não entendia. Consciência, perdão, amor é o trinômio do tratamento de recuperação de cada um de nós. Eles não têm ordem fixa e estabelecida. Na verdade, eles são uma coisa só: consciência, perdão, amor. Quando entendo algo, consciência, perdoo e nisso encontro amor. Quando amo alguém, ainda que tenha sido ferido por ele, isso é perdão, logo consciência. Quando entendo os meus erros, me perdoo e a todos que estão à minha volta. A cada dia, luto para combater meu orgulho. É ele que me prende assim nessa infinitude de desacertos e desatinos. Ele é o dragão que combato todo dia. Foi ele que me remeteu à autodestruição, isto é, às drogas. Aqui eu paro não, depois eu volto. A vaidade da conquista e o orgulho de pensar ser irresistível é que me arrasta para os desideratos da sexualidade, manifestação de puro amor que sempre usei para subjugar, dominar, conquistar, controlar. Agora estou me reabilitando, conscientizando-me das minhas necessidades e curas, dos meus erros e faltas cometidas, fruto da minha falta de consciência, arrogância, orgulho e prepotência. Hoje olho para eles sem ignorá-los e sentir raiva de mim mesmo. Estou bem e melhorando a cada dia. Compreendi tudo que me angustiava e isto bastou para preencher o vazio do meu ser. Foi com Jesus, me servindo de baluarte, que me construo a cada passo e caminhar. O problema das drogas são os seres. Todo o trabalho deve ser focado em nós, não nas drogas. É resolvendo nossas pendências, responsabilizando-nos por nossos atos e ações que seremos curados. Nos mostrando que somos responsáveis, é que chegaremos à consciência do nosso ser. Alguns já nascem assim. Não é somente por predisposição orgânica, genética, é primordialmente por um passado culposo de outrora. Isso poderá desenvolver ou não, mediante o lar, ambiente ou em volta, no qual se estará submetido. Em um lar amoroso, carinhoso, que agardeia a responsabilidade de cada um, as chances de envolvimento com as drogas são menores. Se depois da primeira vez o diálogo for franco, aberto, as possibilidades de reincidência são poucas. Mas qual lar que dialoga atualmente? Qual pai e filho sentam-se e conversam como amigos? Onde está tendo família, célula máter na sociedade? A família não resolve tudo, mas atenua bastante toda a onda de desamor, abandono que anda por aí no nosso mundo. Eu sempre amei, e o que quis sempre foi amar. Nem sempre foi do melhor jeito e maneira, mas amei e amo cada vez mais e cada dia com mais consciência. Deus abençoe e permita a consecução dessa obra com amor e respeito, Demétrios Amorim. O ponto, assim, é que vai ficar um pouco maior, mas não vai ter tanto problema. Acabou o capítulo 2, iniciaremos depois o 3. Capítulo 3, deixa eu ver aqui. A peste. A peste. O vício desse cara e de inúmeros outros, que é a temática daqui que nós estamos pegando, é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância. Se ele usa coca, uísque, conhaque, novela, embaixou aqui. Detalhe, o vício desse cara, o vício que nós nos encontramos, e é isso que a Alicia nos trouxe no primeiro momento, puxa vida, é como isso nos vicia e como que a partir disso nos prendemos e como que presos a gente fica repetindo essas coisas
e vamos julgando como sendo pecaminoso, vergonhoso o ser mulher, o ser indígena, o ser negro, o ser homossexual, o ser lésbica. Mas não é disso que se trata, é de outro pano de fundo que a gente precisaria de muita coragem, muita responsabilidade para tentar alcançar. E os vícios, sejam eles das quais ordens forem, pode ser o vício religioso de condenar sempre o outro, o vício da nossa castidade, nós somos puros e vocês não. Os vícios, de modo geral, não necessitam de substâncias. As substâncias é apenas a ponta do iceberg, pontinha. As nossas viciações são outras. Então, esse segundo capítulo tenta dialogar um pouco com isso, trazendo essas partes tabus, homossexualidade e espiritualidade. A homossexualidade já vista diretamente como algo pecaminoso e a espiritualidade já vista antecipadamente como algo divino. Você falou religião, você está acima do bem e do mal. Você é gay, você está abaixo dos abaixos, você já está condenado. E como é que a gente, a partir desses dois espectros, maneja? Como é que a gente lida com algo que só por estar de batina, ou estar sentado numa mesa de pano branco, ou já é tido como elevado, puro, superior, imaculado, e o outro por ter os desejos, os amores mais lindos, mais belos por um outro, já está altamente condenado. É nesse lugar que esse capítulo 2 foi dialogar, com muitos enroscos, perdoem-nos, mas são enroscos que há aqui, que há aí, que tinha lá, que está melhorando, mas que eles permanecem na nossa sociedade como um todo. E isso é algo que precisamos conversar, dialogar, resolver, olhar, aprender a olhar de novo, filosofar, enfim, postular aí novas possibilidades. Beijos em vocês. Vamos proseando. Vou trazer o capítulo 3. Vem acompanhando aí.